Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 124 de Chainsaw Man. No último capítulo, foi revelado que o demônio primordial que apareceu na Terra é o demônio da queda. E ao usar os seus poderes, nós ficamos sabendo um pouco mais sobre o passado trágico da Asa. Por sua vez, a queda começou pelo aperitivo, mas hoje descobriremos o próximo item do seu menu. Se você curte os reviews semanais do mangá, eu já te peço para deixar o like desde agora. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo e se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. Aliás, para quem está se perguntando sobre isso aqui, eu tô bem, não foi nada demais. É só uma tendinite chata que tá durando alguns dias, mas não se preocupem, eu tô bem, ok? O capítulo começa com a Asa se segurando, mas ela estava perdendo força e estava sendo puxada para cima. Até que a Asa soltou a sua mão e a Ioro pediu a ela para repetir o que ela dissesse. As duas falaram ao mesmo tempo, faca de unha, e na hora, a unha do dedo indicador saiu e se tornou uma faca. A Asa gritou de dor, mas parou de levitar e caiu no chão. E isso foi graças a uma ideia brilhante que a Ioro teve. Se a Asa se concentrasse apenas na dor da unha, ela iria esquecer o seu medo. Logo, ela pararia de flutuar e não seria afetada pela habilidade do demônio da queda. E de acordo com essa habilidade, todas as pessoas que passaram por sofrimento acabaram se lembrando de uma memória ruim do passado. Com isso, a gravidade se inverte e nós vimos no capítulo passado que uma pessoa foi sugada por uma porta. A queda afeta o psicológico das pessoas já fragilizadas, causando uma queda emocional. Nem todos os humanos são afetados, mas a Asa se tornou uma vítima porque ela já experimentou vários traumas e passa por situações ruins com frequência. Inicialmente, a Ioro não sabia de quem se tratava, se era o demônio do trauma, da gravidade, da lua, o que é um medo meio esquisito, né? Mas enfim, do suicídio. Mas pelo medo que ela sentiu, Ioro chegou à conclusão de que era um demônio primordial, no caso, a queda. A dúvida era, por que ela apareceu justamente no local onde elas estavam? Isso seria uma coincidência ou será que a Kiga tem a ver com isso? Uma parte dessa resposta já foi dada nesse capítulo, mas eu vou deixar para comentar sobre isso depois. Agora, com relação à fome, nós não sabemos exatamente de qual lado a Kiga está. Por mais que a Ioro sinta bastante desconfiança da Kiga, por algum motivo que a gente ainda não conhece, nós sabemos que a Ioro considera a Kiga maluca e perigosa. Por conta de um possível histórico conturbado entre elas, a Ioro acredita que a sua irmã esteja envolvida no aparecimento do demônio da queda. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. A segurança pública acredita que a Kiga está armando alguma coisa e que isso tem a ver com a profecia de Nostradamus. Ainda que haja o interesse na extinção da humanidade, a Kiga queria que a Asa criasse uma arma forte. No caso, era o Denji, mas acabou sendo a lança de Aquário. Então a Kiga pode ter alguma intenção de proteger a Ioro. Por isso, eu tenho as minhas dúvidas se ela está do lado da queda. Mas voltando, enquanto a Ioro estava pensando no surgimento da queda, a Asa voltou a pensar no seu gatinho que foi afogado. Como foi mostrado um pequeno flashback, isso indica que a Asa foi até o rio e confirmou o que a sua amiga havia lhe contado. Não bastasse tudo o que a gente viu no capítulo passado, ela ainda viu o bichinho morto. Então dá para entender por que isso lhe gerou um grande trauma. Enfim, antes que a Asa voltasse a ser influenciada pelos poderes da queda, a Ioro cortou a própria mão. E já que elas compartilham o mesmo corpo, a Asa também sentiu dor. O objetivo é que a Asa focasse apenas na dor e não pensasse mais no passado para não ter mais medo. Só que a Asa começou a sentir medo da Ioro. E no momento em que ela sentiu isso, ela voltou a levitar e mais uma vez o seu mundo estava de cabeça para baixo. E como a Asa estava com medo, a Ioro acabou sendo expulsa do corpo e ficou puta da vida. Ela reclamou que está se esforçando para evitar que o corpo da Asa morra, criando distrações através da dor, mas toda hora a Asa voltava a sentir medo. E tudo que a Ioro queria
era que a Asa confiasse nela. Mas isso era justamente o que a Asa não conseguia fazer. A Asa vive constantemente em um dilema. Ela não consegue confiar nas pessoas, mas quando ela se aproxima de alguém, ela sempre se machuca porque algo ruim acontece. Então ela acaba sozinha e se sente solitária. A Asa quer preencher esse vazio, essa solidão, estando ao lado de outra pessoa. Só que isso nunca dá certo e acaba virando um círculo vicioso. Nós já vimos isso acontecendo com o gato dela. A mãe morreu porque ela salvou o gato, mas depois o gato foi morto por aquela arrombada. Não bastasse isso, há pouco tempo, ela se aproximou do Denji, mas por causa da Nayuta, ela achou que ele esqueceu do encontro. Com isso, ela ficou deprimida e se sentiu solitária novamente. Isso sem contar a Yuko, que se tornou a sua amiga, mas também já morreu. A Asa só não sabe disso ainda. Então, realmente, a Asa tem motivos de sobra para se sentir dessa forma. Afinal, toda hora acontece alguma coisa ruim e ela sempre termina sozinha. E como ela já foi enganada e magoada por outras pessoas em quem ela confiou, ela sente dificuldade em confiar na Yoro. Mas não é só isso. A Asa se sente vulnerável. Afinal, a Yoro consegue saber os pensamentos da Asa, mas o inverso não acontece. E basicamente, a Yoro vive se apossando do seu corpo, não revelou quase nada sobre ela e ainda cortou a sua mão. Só que a Yoro queria que a Asa fosse racional porque ela está sendo afetada pelo poder da queda e não está conseguindo se acalmar. E elas até têm alguma chance de sobreviverem, mas elas precisam escapar da queda. E no caso, o medo da Asa está impedindo isso. Mas como a Yoro consegue saber os pensamentos da Asa, ela consegue enxergar o que a Asa realmente teme. A Asa tem tanto o medo de ficar sozinha, como também tem o medo de ficar com outras pessoas. São sentimentos conflitantes, mas é compreensível que ela se sinta assim e que tenha dificuldade em confiar nas pessoas por conta de tudo que ela já passou. De qualquer modo, a Yoro pode ganhar a confiança da Asa se revelar mais informações sobre ela, pois a base de uma relação, seja ela qual for, amorosa, de amizade, de trabalho e por aí vai, a base de uma relação é a confiança. E a Asa precisa confiar na Yoro para que elas possam fugir da queda. Eu acho que o Fujimoto abriu uma brecha para que sejam reveladas novas informações sobre a Yoro. É claro que ele não vai entregar todos os mistérios de bandeja, mas eu acredito que no próximo capítulo podemos ter revelações inesperadas sobre o demônio da guerra, ou pelo menos que haja a confirmação de alguma teoria dos fãs, né? Enfim, é interessante que atualmente a Asa esteja na iminência de enfrentar um outro medo que ela possui, a queda, que tem relação com o seu medo de cair. Várias de suas experiências traumáticas vêm de tropeçar e cair no momento mais importante. Não bastasse isso, a queda consegue trazer à tona memórias traumáticas. Então, para que ela sobreviva e consiga escapar, ela precisa superar alguns medos, pois do contrário, ela vai continuar caindo cada vez mais, tanto literalmente como também no aspecto psicológico. Bom, em seguida, o mangá cortou para alguns membros da segurança pública caídos no chão. Eles apareceram para enfrentar o demônio da queda e eles só serviram para virar sopa. O próximo prato que a queda preparou foi uma sopa com orelhas, línguas e narizes dos caçadores de demônios que tentaram caçá-la. E tinha um humano com as pernas e os braços entortados, a boca costurada e os olhos presos num negócio que impede os olhos de fecharem. E isso me lembrou aquela cena clássica do filme Laranja Mecânica, em que o protagonista está sofrendo uma lavagem cerebral e tem um aparelho que prende os olhos dele, e eu acho que o Fujimoto também é fã desse filme. Mas enfim, esse humano está completamente submisso à queda. Ele não pode falar, não pode sequer fechar os olhos. E ele foi escolhido para servir sopinha de partes humanas. Só que além da sopa, ele também faz parte do menu.
E nisso, uma porta foi aberta e dessa porta saiu um demônio que parece um minhocão, um lombrigão, sei lá que bagulho é esse. Mas como eu já tinha falado no último review, parece que essas portas que a queda abre estão diretamente interligadas com o inferno. Com isso, o humano foi devorado junto com a sopinha e a queda revelou seu plano. A sua ideia é servir o prato principal, raiz de Asa e ouro, que é uma combinação de uma humana com o demônio da guerra. E o detalhe é que além da porta por onde o minhocão saiu, tem várias outras portas fechadas atrás dele. Ou seja, é bem possível que no próximo capítulo apareçam vários demônios saindo do inferno atrás do prato principal. Mas por que será que a queda tem interesse na Asa e na Yoro? Já falaremos sobre isso. Mas antes, se você está curtindo o vídeo, dá uma conferida se você já deu like e já se inscreveu, caso ainda não seja inscrito. E ative esse sininho, porque senão o YouTube não avisa quando sair vídeo novo. Bom, no último review, eu comentei com vocês sobre a minha teoria de que a queda pode exterminar quase um quarto da população. Isso porque, segundo aquele experimento dos prisioneiros com o demônio do futuro, dos 30 prisioneiros, 7 irão morrer nessa semana. Então, se pensarmos nessa estimativa para toda a população, o percentual de pessoas que podem morrer por causa do demônio da queda é de 23,3%. No final do capítulo, eu comentei que apareceram várias portas atrás do demônio minhocão. Eu tô desconfiando que essas portas serão abertas e vão sair vários demônios que vão tacar o terror. E nem precisam ser demônios muito fortes para causarem estragos. Basta que sejam muitos. Então, se acontecer algo do tipo, dá para entender por que existe o risco de um quarto da população ser dizimada. Mas qual será a real intenção por trás desse plano apocalíptico? Eles querem subjugar os humanos para que eles virem gado dos demônios? Será que eles realmente estão atrás da Asa e da Yoro? Ou existe um outro motivo por trás? Será que na verdade eles estão atrás do Chainsaw Man? Ou melhor dizendo, do Potita? Ao que tudo indica, o Potita ficou desaparecido do inferno durante anos e fugiu no meio da guerra. E se os demônios realmente estiverem atrás do Potita, o motivo pode estar no vídeo que eu trouxe na semana passada. E lá eu comentei sobre a teoria de que o Potita pode ser um demônio primordial. Então vale a pena conferir esse vídeo depois desse aqui. De qualquer modo, o plano pode ser usar a Asa Yoro de isca para atrair o Chainsaw Man, já que o Denji e a Asa são próximos. Elas seriam o prato principal e o Chainsaw Man a sobremesa. No último review, eu comentei que o capítulo me lembrou o filme O Menu. E nesses dias, eu descobri que esse foi um dos filmes que o Fujimoto mais gostou no ano passado. Então, eu acredito que a inspiração desse novo arco, com a queda sendo uma chefe de cozinha, veio desse filme. É um filme que tem várias críticas sociais e é bem fora da caixa. Então, assim como o Fujimoto, eu achei esse filme bem legal. Para quem quiser ter uma noção geral sobre o filme, eu vou deixar no comentário fixado o link do review do Refúgio Cult sobre o Menu. E se alguém for assinante, esse filme está disponível no Star Plus. Mas voltando, assim como o filme, o capítulo passado começou com amuse-bouche, com aperitivo, né? E nesse capítulo já foi servida a sopa, que era uma mistureba de partes humanas, nariz, língua e orelhas, que correspondem aos 3 sentidos, olfato, paladar e audição. Mas enfim, a função do aperitivo e da sopa é abrir o apetite para o prato principal. E no caso, a queda pretende servir raiz de Asa e ouro, que é um prato bem exótico, né? Já que é a combinação de uma humana com o demônio da guerra. De qualquer modo, podemos extrair alguns detalhes dessa fala da queda. A primeira conclusão é que ela não surgiu naquela área residencial onde a Asa estava à toa. Não foi coincidência. Afinal, ela sabe exatamente sobre o lance da Yoro com a Asa e parece que desde o início elas são o seu alvo principal, ou pelo menos um dos alvos. Mas por que será que o demônio da queda
tá tão interessado na Asa e na Yoro? Bom, uma possível explicação é que essa dinâmica entre as duas seja um fenômeno raro e por algum motivo isso atraiu a atenção da Queda e possivelmente de outros demônios fortes também. Aliás, eu já li em alguns lugares que a Asa seria o possesso da guerra, mas eu não acho que é bem assim, até porque possessos se apoderam dos corpos das pessoas mortas e a Asa não chegou a morrer. Mas ela também não parece ser um híbrido como o Denji, a Quan Chi e por aí vai, porque ela não sofre nenhuma transformação. Só o que muda é a cicatriz no rosto. Mas eu tô desconfiada que ninguém consegue enxergar isso e que a cicatriz tem apenas o propósito dos leitores distinguirem a Asa da Yoro. Enfim, eu não acho que a Asa seja uma possessa nem uma híbrida, mas sim uma outra coisa. A Asa foi possuída pela Yoro e elas têm um contrato. Então, na verdade, é como se a Asa fosse uma possuída, o que pode ser algo raro e especial. Se eu não me engano, lá no início do mangá, a Makima comentou que os híbridos eram casos raros, então nem existiam muitas informações sobre eles. Tudo bem que ao longo da parte 1 a gente viu vários híbridos, mas pode ser que essa possessão da Asa seja algo ainda mais raro que os híbridos. Então, o interesse da Queda pela Asa e pela Yoro pode ter alguma relação com isso. Por outro lado, os demônios que ingerem a carne dos demônios mais fortes acabam se fortalecendo. Ou seja, talvez o plano seja que a Yoro seja devorada para fortalecer algum demônio. O problema é que atualmente a Yoro está bem fraca, mas eu acho que isso pode mudar de uma hora para outra. Se por acaso eclodir alguma guerra ou as pessoas voltarem a ter medo disso, porque está na iminência de ocorrer uma guerra, a Yoro vai voltar a ser bem poderosa. Então, em tese, se ela fosse devorada nessas circunstâncias, o demônio que fizesse isso se fortaleceria bastante. E a última opção que eu pensei e já comentei é que o interesse da Queda pode ser atrair o Chainsaw Man por causa do Potita. E para você entender toda essa história, você precisa dar uma olhada no vídeo que está nos cards e na tela final. Mas se você tiver alguma outra ideia, comenta aí. Por fim, eu ainda acredito que os reforços podem aparecer. É curioso que o Yoshida sempre aparece quando não é chamado, mas agora que ele precisa dar as caras, nada, né? Eu acho que ele pode ser um reforço, mas antes disso, ele precisa terminar de pagar a conta da Kiga, né? Além do Yoshida, eu acredito que o Denji e a Nayuta estejam a caminho, e até a própria Kiga pode ter algum interesse em proteger a Yoro, e também pode aparecer pro rolê. Agora, se essa galera tem condições de enfrentar um demônio primordial, são outros 500, né? E se rolar todo esse caos que eu tô imaginando, pode ser que o Kishibe volte em breve. Se o melhor caçador não tiver condições de ajudar de alguma forma, é porque o negócio tá brabo mesmo. Mas e aí? O que você achou desse capítulo? Comenta aí. E se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve.